Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Allan Kardec para mais uma palestra realizada por essa plataforma Zoom, que tem nos trazido um retorno muito positivo, muitos amigos, muitos reencontros, muitos momentos felizes na nossa comunidade. Hoje nós vamos abordar o tema Saúde Mental e Espiritismo em tempos de isolamento social, e para falar sobre esse assunto tão atual e tão importante, nós convidamos dois amigos nossos da nossa casa, que nasceram, né, na nossa casa e estudaram ali a vida toda, e são, além disso, são também especialistas. A Sandra Lia Quioro dos Reis, que é médica psiquiatra, e o Paulo Guilherme Muniz, que é o psicólogo. Então eu vou convidar, né, os dois, eles vão se apresentar nas telas. Se alguém quiser ter um pouco mais de conforto para ver os dois, pode desativar o seu vídeo, e o áudio sim fica desativado, o vídeo também, porque aí vocês vão conseguir ver mais os dois, tá? Quando eles começarem a falar. Então fica a nossa sugestão, tá bom? Para poder focar a imagem mais nos dois, tá bem? Então, Paulo e Sandra Lia, sejam bem-vindos. Pode falar, eu vou deixar o microfone. Vocês podem abrir o seu microfone. Abram o seu microfone, por favor. Boa noite a todos, a todas. Um prazer estar aqui. Eu começo a falar porque depois a Sandra já fala e já começa a fazer a fala dela, que é a primeira. Prazer estar aqui na nossa casa, distante, mas com o mesmo calor de sempre. E o fato de a gente poder olhar para o rosto de todo mundo é maravilhoso. E olha só o que é a coisa do uso da tecnologia. Hoje, vários amigos que não costumam ir no centro porque não podem ou porque moram muito longe, alguns parentes aqui junto conosco. É muita emoção, é muito interessante e espero que seja uma das lições que a gente aprende aí com essa dificuldade que a gente está vivendo hoje, tá bom? Um grande abraço a todos, boa noite. Sandra, com você. Ok. Boa noite, pessoal. Também para mim uma alegria muito grande poder ter esse recurso, né, do Zoom. Nós estamos entrando, algumas pessoas já tinham mais familiaridade com essas plataformas, outros, assim como eu, estamos começando a aprender, né? E é sempre bom a gente aprender coisa nova. E esse é um momento que está nos trazendo uma série de questões, né? Uma delas é muitos aprendizados, né? E essa pandemia, ela está trazendo uma possibilidade de aprendizados e está nos trazendo desafios, né? Um deles, muito grande, é a mudança da nossa rotina de vida, né? Nós estamos diante de um dilema ético, né? Ou a gente aceita o que está acontecendo e faz um pacto de ética da vida, né? E vamos colaborar com o que está acontecendo, ou a gente rompe e isso traz consequências para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, porque a gente está não só prejudicando a nós, como a outras pessoas. E como na filosofia kardecista a gente tem um pacto com a vida, né? Porque entendemos que é uma oportunidade imensa de crescimento, nós não vamos poder desperdiçar e vamos ter que nos adaptar a esse novo momento, a essa nova forma de viver, né? A vida não vai voltar ao normal tão cedo, gente. Hoje, infelizmente, o Paulo até me mandou os dados, né, que nós estamos em 6º lugar, né, somos o 6º país com o maior número de casos, estamos com 615 mortes só nas últimas 24 horas, então a gente precisa levar a sério, isso não é uma brincadeira, não é uma gripezinha, né, e a gente vai ter que ir lidando com todas essas questões, com todas as angústias que isso traz, né? Porque, como eu falei, a vida não vai voltar ao normal na semana que vem. Aliás, a gente nem sabe quando vai voltar ao normal. E eu até brinco com algumas pessoas que, assim, pensem que ela vai voltar ao normal no final de agosto, setembro.
O pessoal fala, nossa, mas é muito. Eu falei, lógico, e se ela voltar daqui a um mês, nossa, aí você comemora, porque você já fica feliz. Porque é muito frustrante você colocar uma data, principalmente uma data muito próxima, né? E as estatísticas não estão nos mostrando, pelo menos a ciência, né, baseada nos fatos e no que tem no desenvolvimento desse processo, ela já está nos mostrando que não é uma coisa para a semana que vem. Então, vamos trabalhar com uma data um pouco mais longa, para a gente poder ir tendo um tempo para se adaptar. Isso não pode ser um motivo de desânimo, muito pelo contrário. Tem que ser um motivo de estímulo para a gente poder se adaptar às novas mudanças. Infelizmente, nós não estamos tendo, por parte do governo federal, o apoio que a gente deveria ter. Então, é muito a cargo de governos locais, né? Demoraram para tomar atitudes e a gente está agora com uma situação muito séria à frente. Por isso, nós temos que colaborar, né? A morte, ela vem. Nós sabemos que ela acontece para todos nós, né? Mas a gente não pode aceitar que ela seja uma morte por falta de atendimento médico, por falta de condição de existência mínima, né? Isso a gente não pode. Nós não podemos permitir e deixar que pessoas morram. Nós não podemos permitir e aceitar esse discurso que os mais frágeis e os mais velhos vão morrer mesmo. Isso, inclusive, vai gerar um pânico. Como é que estão as pessoas idosas ouvindo por parte de pessoas que deveriam cuidar da nossa saúde falando disso, né? Então, nós vamos ter que encontrar meios de nos proteger, né? Existem situações que nos colocam em perigo, e eu queria que a gente refletisse um pouco sobre essas situações, né? Modos egoístas e irresponsáveis de lidar com a vida. Vou dar um exemplo. Tem pessoas ainda fazendo encontros, festinhas de aniversário. É como se a pessoa não pudesse passar um aniversário sem, ela não pode comemorar daqui a alguns meses. Fica aqui um alerta, inclusive, nós vamos ter o Dia das Mães agora, né? Não, já tem gente combinando como é que vai encontrar. A gente quer a mãe da gente viva do nosso lado, ou a gente quer arriscar fazer uma transmissão para outras pessoas e para nós mesmos. Então, vamos refletir um pouco sobre essas questões. Que o Dia das Mães é um dia simbólico de carinho, de afeto. A gente pode telefonar, pode enviar uma flor, sei lá, mas não precisa se aglomerar. Assim como sair sem máscara, sair sem necessidade. Você já viram o número de pessoas que resolveram virar atleta agora? A pessoa vivia sentada na frente da televisão, não saía dali, agora ela resolveu que ela tem que andar. Ela tem que ser atleta, ela não pode ficar em casa, né? Justo na hora, no momento que ela precisa ficar. Toda mudança gera uma ansiedade, né? Esse momento que a gente está vivendo está gerando uma ansiedade em todos nós, né? São momentos novos, a gente tem medo de mudança, a maior parte das pessoas tem medo de mudança, né? Dá uma ansiedade, dá mal-estar, dá insônia. Algumas pessoas têm uma facilidade muito grande de se adaptar à mudança, até gostam de mudança, né? São pessoas que já passaram, inclusive, por situações muito diversas na vida, né? São chamados resilientes, são pessoas que têm uma capacidade de enfrentar situações difíceis e não que não sofram, isso é importante a gente dizer, né? Todos, de um certo modo, sofrem, mas alguns conseguem superar e não se fixar e não se prender no sofrimento. Mas, infelizmente, a maioria tem muita dificuldade de se adaptar a situações novas. E isso vai gerar tristeza, angústia, insônia, dores pelo corpo, pode dar uma dor de cabeça, tremor, enfim, é um mal-estar físico e um mal-estar emocional.
Essas mudanças, tanto físicas quanto emocionais, elas têm um impacto muito grande na nossa vida, porque elas podem, inclusive diminuir nosso sistema imunológico. E nós sabemos que, principalmente nesse período, agora, a gente tem que estar com a nossa imunidade em dia, né? Porque elas alteram todo o desenvolvimento do nosso organismo. A gente ficando com a nossa imunidade mais baixa, a gente fica mais suscetíveis a doenças, não é só o Covid, qualquer outra doença, né? Uma outra questão que eu queria levantar, assim, nós somos seres sociais, né? Nós precisamos estar com as pessoas, porque é no convívio difícil, no convívio fácil, que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente evolui, né? A gente ensina muito para o outro, mas a gente também aprende muito com o outro. E nesse momento, essa interação social, ela pode, muitas pessoas, essa falta de interação social, trazer um vazio muito grande. E com esse vazio vem uma tristeza, né? Muitas situações difíceis estamos vivendo agora. Vou citar algumas. A adaptação de um trabalho em casa. Não é fácil para todo mundo fazer o tal do home office, que tem um nome chique, mas que não é tão simples assim, né? Ter que aprender a usar a tecnologia, ter que ficar... pessoas que têm problemas físicos, problemas de coluna, vão ter que se esforçar para limpar suas casas, porque a pessoa que vinha, que ajudava, também está na sua casa se protegendo, ou então tem que correr o risco de vir uma outra pessoa te ajudar, mas também correndo todos os riscos do contágio. Crianças pequenas presas dentro de casa, porque criança tem muita energia, precisa gastar, e isso traz uma ansiedade. Pessoas que já vivem conflitos familiares, né? E aí você tem que conviver com uma pessoa da família, seja um filho que tem um conflito com a mãe, um casal que tem conflito, tudo isso esses conflitos ficam potencializados, porque você está ali 24 horas por dia, você não tem aquele respiro de ir ao trabalho, de sair para tomar um cafezinho, né? Não, você está ali no dia a dia. Pessoas que convivem com idosos, que têm Alzheimer, que ficam repetitivos, teimosos, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso, porque também todos nós um dia ficaremos dessa forma, né? Ou pessoas que estão completamente sozinhas, que têm debilidades físicas e que estão com medo de sair. Pessoas que têm parentes que trabalham em hospital e que estão longe dessas pessoas, ou que estão com medo dos seus familiares adoecerem. Pessoas que trabalham em serviços de saúde e que estão sendo expulsos dos seus prédios. Eu já ouvi histórias, vocês devem ter visto pelas redes, de gente que foi expulso, que ligou para o proprietário para não renovar o aluguel daquela pessoa, ou então que riscaram o carro da pessoa, saia daqui porque você vai nos contaminar. Olha que desumanidade, porque são essas pessoas que nos salvarão se a gente adoecer, né? Então, são situações de convívio e de conflito muito grande. E aí, eu queria falar um pouco de o que a gente pode fazer para amenizar esses períodos. Então, eu vou pontuar algumas coisas, porque não é um caminho, cada um vai ter que pensar um pouco do que está sofrendo mais e tentar encontrar formas. E aqui são algumas sugestões baseada em locais, países que já passaram por situações de conflito, tiveram que ficar em isolamento, ou por guerras, ou agora pelo Covid. Então, vão aqui alguns pontos de respiro, digamos assim, para esse momento de sufoco que às vezes nos coloca. A primeira questão que eu acho que é importante é sobre a informação. Gente, tem gente que acorda, já liga o jornal, fica o dia inteiro, fica na contagem do número de mortos e de doentes, né? E aí vai lá no Zap e passa para todo mundo. Ou então, escolhe um tipo de jornalismo sensacionalista,
que fica pondo terror e a pessoa fica apavorada com isso. Então, fiquem atentos à qualidade da informação que vocês estão recebendo. Evitem jornais alarmistas, sensacionalistas. Então, elejam para quem sofre. Tem gente que consegue ver e fica de boa, outros não sofrem com isso. Então, se sofre, para que vai ficar o dia inteiro se martirizando? Escolhe, por exemplo, um jornal da manhã que faz um resumo do dia anterior e te põe a par do que vai acontecer no dia, e depois você vai fazer outras coisas. Porque senão isso vai te gerar uma ansiedade, você vai ficar tensa, a tensão e a dificuldade de relaxar prejudica até o nosso discernimento e pode nos adoecer. Cuidado também com as fake news que circulam nos grupos de WhatsApp. O nosso dedinho nervoso, ele tem uma mania de qualquer coisa, pim, já quer disparar, né? Eu mesma, essa semana, disparei um sobre máscara dentro de carro, eu tinha achado estranho, não verifiquei, paguei o mico. Alguém me alertou no grupo, olha, isso é fake news. E a gente tem que ter o cuidado também, quando a gente sabe que está passando uma mensagem que é falsa, vai lá para quem você mandou e fala, olha, desculpa, isso é falso, não procede. Porque a gente tem essa responsabilidade com a informação. Outro ponto, cuidado com os pensamentos pessimistas e vitimistas, porque eles distorcem a realidade. Isolamento, esse momento de isolamento que nós estamos vivendo, não é punição. Ele é uma necessidade para preservar a nossa vida e para que a gente possa contribuir para o bem comum das outras pessoas. Tudo vai voltar ao normal, nós não estamos numa prisão eterna. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência e começar a combater um pouco esses pensamentos pessimistas, mudar esse padrão de pensamento. Há pessoas que, independente dessa situação do Covid, ela já tem um padrão de pensamento muito ruim, já tem uma tendência a ver só o lado negativo das coisas, o lado que vai catastrófico, né? Até a gente brinca, tem um grupo que faz humor espírita, que eles têm uma cena muito bonitinha, que é a pessoa entra totalmente só xinga e fala e vai negativa, ela entra no centro para tomar uma medicina energética, um passe, ela acha que vai sair de lá maravilhosa. Ela dá 3, 4 passos, começa tudo de novo. Quer dizer, é um exercício que nós temos que fazer com a gente mesmo, porque há pessoas que já têm essa tendência. Num período de isolamento, essa tendência ela só aumenta. E um pensamento pessimista, ele nos embrutece, nos amargura e pode, inclusive, causar comportamentos destrutivos nas pessoas. E aí você acaba ferindo quem está perto de você. E às vezes também não nos deixa pensar numa solução para a gente sair daquela angústia. Então, pense em coisas boas, fique atento quando você está com esse pensamento negativo, procura um amigo, procura um livro, vai escutar uma música legal que te ponha para cima. Procura um amigo positivo, tá, gente? Se ligar para aquele que só fala de desgraça, vai ser um chororô igual, né? Então, dança, canta, dá uma solta a alegria mesmo, né? Não tem problema, você tá sozinho em casa, ninguém vai te julgar, vai dizer que você tá ficando louco. Uma outra coisa importante, cuidar da alimentação. No começo, agora, por exemplo, é uma oportunidade boa para a gente ver novas receitas, pegar dicas com amigos de receitas saudáveis, né? Tem gente que está trabalhando e não tem tempo, mas toma um pouco de cuidado, porque a gente precisa estar com a imunidade boa para não adoecer, né? Então, é importante a gente olhar para o que a gente está comendo. Nestes momentos de tensão, existe um perigo muito grande de abusarmos de bebida alcoólica. Então, temos que estar atento para esse tipo de tendência. Algumas pessoas que já fazem isso, nesses períodos de tensão, pode acabar entrando numa dependência ou se prejudicando, e aí pode beber, perde um pouco o controle, fica irritado, não está sozinho em casa, acaba dando um monte de conflitos, seja com bebida alcoólica, com o uso de drogas.
E uma outra coisa que é muito importante, não usem remédio do vizinho, do papagaio, do periquito, porque tem gente que tem mania, né? Ah, eu tenho um remedinho aqui que meu médico me deu há 20 anos atrás, ainda está aqui na validade, né? E vai e toma, não se automedique, né? E pior ainda, não medique um amigo, um vizinho, um familiar. Você, se você não é médico, você não tem estudo e tranquilidade, porque medicação, ela ajuda, mas ela tem os seus efeitos colaterais. Então, oriente a pessoa a procurar ajuda. Da mesma forma que não adianta estocar papel higiênico, a não ser que você esteja com uma diarreia, e cloroquina, tá? Porque, inclusive, a cloroquina, não sei se vocês sabem, ela é uma medicação que tem bastante efeito colateral e tem pessoas que precisam tomar esse remédio porque ela tem uma indicação precisa. E andou faltando no mercado, porque tinha gente estocando medicação. Do mesmo jeito, tomem cuidado. Toda semana alguém aparece na internet dizendo que ele é o detentor do saber do remédio que vai curar o Covid. Não vai, não tem, nem vacina tem. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Outra questão, não confunda solidão com solitude. Aproveite esse momento. A solitude é um momento de você rever conceitos seus, pensar um pouco, aprender a crescer, vamos estudar, vamos refletir. O que eu preciso para viver mesmo na minha vida? O que eu hoje aqui dentro da minha casa preciso? Preciso de uma caminha gostosa para dormir, eu preciso de uma roupa confortável para ficar aqui. Internet hoje está fundamental nesses tempos, né? É isso, tem muito luxo, será que eu compro desnecessário? Então vamos dar uma olhada aí nesses armários, vamos doar, vamos ver o que a gente precisa de verdade, né? Vamos tranquilizar, escutar a nossa mente, o que eu quero para a minha vida, né? O que eu gostaria de ter feito da minha vida se eu morresse hoje? Né? Essa pergunta, eu acho que é uma pergunta que tem muito impacto, né? Se eu fosse morrer hoje, o que eu gostaria de ter feito que eu ainda não fiz? Que não seja caminhar na praia, que hoje não pode para os santistas, tá? Evite pensar que solidão é abandono. Ah, eu estou no momento de solidão, eu estou aqui, né? Estou tão angustiada. Evita, corta. Quando vier esse pensamento, você tem que falar para você, pode parar, porque eu não vou deixar isso aí, show pensamento negativo, não vai me pegar. Use as tecnologias. Principalmente para quem mora sozinho. Está se sentindo sozinho? Liga para as pessoas queridas. Ah, eu não tenho para quem ligar. Então, isso é uma coisa para pensar. Será que antes do Covid você também não se sentia sozinho? Vamos refletir se esse não é o momento de você questionar o que estava acontecendo com a sua vida, se nesse momento não tem nem para quem ligar. E outra coisa também que tem, muitas pessoas ficam esperando o outro ligar. Ah, eu não vou ligar, é fulano que tem que me ligar. Ou então liga, a pessoa está ocupada trabalhando, fala, tá vendo? Eu disse que não era para me ligar. Ah, eu não vou ligar, mas para com esse mimimi, com esse vitimismo, gente. Tem gente que está trabalhando, aí você fala, tudo bem, a gente se fala mais tarde, no fim de semana. Né? Faça algo produtivo. Gente, o fato da gente estar em casa, isolado, não significa que a gente precisa ficar sentado o dia inteiro, vendo televisão e sofrendo. Tá? Tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas tem vários movimentos de solidariedade, de quem sabe fazer trabalhos manuais, faz alguma coisa para doar depois. Se engaja, se tem condição financeira, vai ajudar nas campanhas que tem pessoas, vocês sabem, que estão passando dificuldades financeiras, porque estão com o trabalho parado, né? Tem gente fazendo trabalho com população de rua, desde juntar garrafa PET com água e sabão, enfim, quando a gente quer ajudar, não falta o que fazer. Agora, ninguém vai vir te trazer pronto as coisas, a gente tem que ir atrás dessa busca, né? Uma outra questão é o inverso da imobilidade.
porque tem muita gente trabalhando em casa. E eu ouvi pessoas falando que estão estressadíssimas, porque além de trabalhar em casa, que quando saía para o trabalho, trabalhava de 6 a 8 horas por dia, agora está trabalhando 12, 14. Então, vamos tomar cuidado, porque temos que dar umas pausas. Pare para comer, para se alimentar, para tomar um cafezinho. Não fica segurando o xixi, vai fazer xixi, porque depois vai dar infecção de urina. Toma água, né? Eu estou falando isso assim bem claro, porque tem gente que não para nem para respirar, né? E aí fica super estressado. Anota, que é uma coisa que às vezes da gente ficar muito em casa, olha a agenda para a gente não perder a noção de tempo. Então, anota a agenda para saber que dia que nós estamos, para não perder algum compromisso que tenha, né? Eu vou dizer uma coisa que pode parecer engraçada. Tome banho. Tem gente que não está tomando banho porque diz que ninguém vai cheirar. Gente, vamos cuidar da autoestima, vamos pentear o cabelinho, né? Para com esse negócio de ficar de pijama o dia inteiro, tá? Põe uma roupinha confortável, mas não precisa. Você não sabe nem se dormiu, se acordou, se está acordando. A gente desorienta. Vamos cuidar, né, da autoestima. Isso é legal para a gente. Vamos respeitar a convivência com os vizinhos, né? Eu sempre brinco que se eu tivesse um vizinho músico que cantasse sertanejo e ficasse aqui na janela cantando, eu ia enlouquecer, porque eu detesto, gente, preciso confessar isso aqui para vocês. Mas eu sei que tem gente que ama. Então, assim, se você vai ouvir uma música, não precisa pôr no último volume, porque o seu vizinho pode estar trabalhando, pode estar dormindo porque trabalhou à noite num hospital. Na sua casa, respeite as regras de convivência. Tem pessoas que estão dividindo um único quarto, uma única sala para trabalhar. Então tem que ter horário para todo mundo. É o mesmo computador para criança que está fazendo escola também pela internet, né? Então, pais não se metam nas aulas dos professores. Eu tenho atendido professores estressados, porque os pais entram no meio da aula e vêm se meter com os professores, gente. Vamos confiar nos professores, vamos respeitar, né? Vamos dividir as tarefas de casa. Estamos no século XXI. Essa história de que serviço de casa é só para mulher, já passou, né, gente? É diferente se um está trabalhando e o outro não está, seja homem, seja mulher, seja lá quem for, que ser humano que seja, mas vamos dividir as tarefas. Assim como vamos dividir a televisão. Tem casas que tem uma única televisão e tem a rainha ou o pachá que senta lá na frente, ele escolhe o programa e aí fica lá, e o outro é obrigado a ver todo dia, porque quem chega primeiro pega. Então vamos respeitar, são questões mínimas para todo mundo fazer um acordo. Vamos elevar o nosso espírito de colaboração para que a vida seja mais agradável para todos, né? Vamos lembrar, essa é uma possibilidade de ajuda, de lembrar de pessoas que têm suas dificuldades diversas, vamos incluir essas diversidades. Vamos respeitar as crianças também precisam ser ouvidas. Vocês imaginem, para um adulto é difícil lidar com isso, imagine as crianças, né? Então vamos ouvir mais, largar um pouco mais o celular, ficar mais próximo, brincar com elas, né? Conversar sobre por que a gente está preso, não pode sair, ou quando sai tem que usar máscara. Ligar para as pessoas que têm dificuldade de mobilidade para ver se precisa de ajuda quando você vai comprar as coisas fora, né? Denunciar as violências domésticas, gente. Nós, enquanto kardecistas, como pessoas que respeitamos a vida, não dá para a gente ver um vizinho, uma vizinha agredindo uma criança, uma mulher sendo violada, violentada, seja lá o que for, sofrendo agressão física, e a gente fechar a janela e dizer não é comigo, não é na minha casa, né? Existem meios para isso. Se você quer fazer uma denúncia anônima, 181, se quiser ligar para a polícia, 190, mas vamos tomar atitudes, né? Vamos ouvir música, como eu já falei, fazer atividades que possam nos ajudar. Tomar sol. Eu já estou terminando, já vou passar para o Paulo. Vamos tomar sol 10 minutinhos, gruda na janela, né? E quem não tiver sol, que a casa, às vezes tem casas aqui que não batem sol.
Então, quando sair para ir no supermercado e tal, já vai no horário que tem um solzinho para poder tomar esse sol, que é importante para a nossa saúde física e mental. E para finalizar, eu queria deixar uma pergunta, né? Que cada um tente fazer para si mesmo como eu quero me sentir durante esse período que não sabemos ainda por quanto vai persistir. E o que eu posso fazer? E será que eu estou fazendo alguma coisa legal para mim mesma? O que eu estou fazendo e o que eu ainda posso fazer para me sentir o melhor possível? Eu vou alimentar a minha dor ou eu vou enfrentar essa batalha, como tantas outras que cada um de vocês devem ter enfrentado na vida, né? Muitos de vocês já devem ter passado por situações difíceis, né? Nós estamos, inclusive, dentro de um conforto de uma casa, então nós temos capacidade, maturidade espiritual, intelectual, afetiva, para respeitar a quarentena e tentarmos encontrar formas de sair dessa situação, né? Lutar principalmente contra esses pensamentos, porque a gente sabe, enquanto espíritas, que os espíritos que têm uma sintonia baixa, eles estão por aí, né, só aproveitando para encontrar os seus pares, e isso também pode nos prejudicar, porque vem alimentar e potencializar essa nossa angústia, a nossa tristeza. Então, lutemos contra isso. Eu vou passar para o Paulo. Não sei se dá para ler. Fique em casa, na quarentena. Por amor, por empatia. Não é por um, é por todos. Um beijo e agora é com o Paulo. Boa noite, Sandra. Muito bom, hein? É isso aí. A Sandra traz uma fala, né? Que é uma fala das mais importantes que a gente tem hoje nesse momento que a gente vive da pandemia, que é a fala baseada na ciência, né? A fala baseada naquilo que de concreto e de correto, né, a gente tem para ter como base sólida e ter as nossas atitudes em cima disso, seja no campo pessoal, né, seja no campo profissional, né, seja no campo individual ou coletivo, né? Então, a gente vai ter, e obviamente no familiar também, né, a gente vai ter que tomar como diretriz algum parâmetro, né? Quando a Sandra coloca rapidamente no começo da fala dela que falta diretriz nacional do ponto de vista da política de saúde, e a gente não pode deixar de falar isso aqui, primeiro porque o espírita é um ser inserido na sociedade, nós somos pessoas que vivemos o cotidiano e não estamos em Marte, em outro lugar, né? E o Kardec é muito claro na sua obra, quando ele nos coloca que a gente vai evoluir em sociedade transformando a nossa sociedade, né? Seja na atuação individual e principalmente na coletiva. Então, a falta de uma diretriz de política de saúde hoje para nos amparar tem trazido vários desses aspectos negativos aí que a Sandra colocou, né? Agora, quando a gente traz isso para o espiritismo, a nossa responsabilidade, a gente também está baseado numa filosofia, numa ciência bastante robusta, né? O Kardec, ele traz para nós uma questão logo de cara, quando muita gente gosta de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra importante do Kardec, faz uma leitura da vida de Jesus, e o Kardec coloca lá, corroborando aquilo que a Sandra falou, quer dizer, a ciência em primeiro plano, a gente tem que fazer a nossa atuação no dia a dia baseado naquilo que a gente pode confiar, né? Porque a gente vê muita gente, como ela falou das medicações, se baseando em uso de medicação porque acha que a medicação vai dar certo, porque alguém falou, porque o astronauta disse que o vermífugo é isso, porque não sei quem está dizendo que aquela medicação é a melhor, e até agora não tem nenhuma cura, né, medicamentosa, não tem nenhuma vacina específica para a questão do Covid,
né, dessa doença grave que a gente está vivendo hoje. O Kardec, o que ele colocava logo de cara logo de cara não, perdão. Ele coloca no capítulo 19, não é logo de cara, né? No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente deve ter fé, a gente deve acreditar numa melhora, a gente deve imaginar que amanhã vai ser melhor, como a Sandra falou, amanhã é daqui a um mês, é em setembro, a gente não sabe. Mas o Kardec é muito claro que a fé, e é uma das frases mais famosas do Kardec, a fé inabalável, né, é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, se você acha alguma coisa, ou se nós como espíritas acharmos alguma coisa e de repente a ciência vem, né, racionalmente, comprovadamente, e diz outra coisa, o Kardec sempre falou isso. Fiquemos ao lado da ciência e, por isso, o Espiritismo é uma filosofia, uma ciência progressista, ela evolui também com a evolução da sociedade, né? Portanto, a gente não vai também aqui fazer uso de frases soltas, de palavras soltas, de conceitos pegos em fragmentos para falar o que o Espiritismo vai pensar disso. Muito pelo contrário. O Kardec propõe, no Livro dos Espíritos, no livro 3º, um conjunto de leis, não é, que nós chamamos do Espiritismo, e o Kardec propõe de leis naturais, não é, que são as leis morais, aquelas leis que existem desde a eternidade, existem desde que Deus existe, como Deus é eterno, existem sempre, são estáveis, são imutáveis, não é? Ele começa propondo a lei divina ou natural, não é? Que é isso que eu falei, uma lei imutável, uma lei eterna como o próprio Deus, né? Que é diferente, completamente diferente das leis dos homens, não é? É diferente das regras morais, não é? E é muito diferente, por incrível que pareça, das normas e das regras religiosas. As leis de Deus, elas são imutáveis, são justas e são equilibradas, não é? Kardec começa falando, por exemplo, da lei da adoração, né? Uma lei mais concreta, que a gente tem essa possibilidade, essa capacidade de uma ligação com um pensamento superior, com um pensamento divino. Então, se a gente fala em fé, a gente pode utilizar a prece para nos conectarmos, por exemplo, como a Sandra falou, com pensamentos mais positivos no momento em que a gente está sendo abalado por uma questão concreta de estar sozinho, de não ter com quem falar, de sentir um negativismo, ou porque a imprensa não para de jogar sangue, além daquele sangue todo que já tem na vida real por conta dessas notícias, não é? A aproximação através da prece e dos pensamentos positivos, que fazem parte do conjunto que o Kardec coloca aqui como a lei da adoração, né, nos traz essa grande possibilidade da gente entender que a serenidade, né, uma das características que a gente pode exercer, algumas pessoas já têm com mais facilidade, outras com menos facilidade, mas é fundamental que a gente tenha serenidade nesse momento, não é? A gente tem relatos históricos de povos, de países que passaram por guerras, né? Que passaram por situações de não ter concretamente perspectiva do almoço, do café da manhã, do banho, não é? De pôr a cara para olhar o sol ou para dar uma voltinha no supermercado, nem que seja uma desculpa para sair como a gente faz na quarentena. Não pode, porque é tiro, é bomba, é destruição, é assassinato a cada esquina, a guerra concreta, a guerra com metralhadoras, com bombas, é algo que a gente nunca viu. A gente vê pela televisão, não é? A gente tem visto, por exemplo, agora, principalmente com o advento da velocidade da tecnologia, algumas catástrofes, alguns cataclismas aí, como por exemplo tsunamis que destroem uma cidade, 2, 3 regiões, vários países ao mesmo tempo, né, como foi aquele tsunami da Indonésia atingindo, e o do Japão também. Quer dizer, a gente aqui no Brasil, a gente classe média, a gente que
tem emprego, a gente que tem condição de trabalhar, a gente nunca tinha visto uma coisa dessa, parecido com uma guerra. Porque uma parte da população aqui, uma grande parte da população, vive essa guerra cotidiana que, infelizmente, a maior parte de nós não olhamos para isso. Não é? Então, hoje, nós também estamos experimentando situações que não são iguais, mas são que poderíamos dar um grau de comparação com a situação que algumas pessoas, como a Sandra colocou, que vivem em casas que são 10, 12 pessoas, num cubículo de 4x4, né, onde a pessoa tem que cozinhar, dormir, se tiver televisão, assistir televisão e fazer suas necessidades, tudo no mesmo lugar, né, ter a sua relação íntima naquele lugar com tantas pessoas do lado, com tantos filhos. E a gente, classe média, nós temos nosso conforto, nosso teto, nosso banho quente, nosso salário, a nossa possibilidade de trabalhar, a gente não experimenta isso. Nós somos, acima de tudo, exemplos neste momento, não exemplo de divindade, não exemplo de alta moral, mas exemplo de que o que nos atinge ainda não é aquilo que muitas pessoas passam no nosso cotidiano, né? Kardec vai continuando falando sobre a lei do trabalho, que a gente vai emendando, né? E aí a gente vai lembrar o seguinte: poxa vida, eu não tenho nada para fazer em casa. Vamos dar uma olhada na literatura do Kardec, por exemplo, o que ele fala da lei do trabalho, né? Ele diz claramente que trabalho é qualquer ocupação útil, mas a gente está muito voltado a ganho econômico. É claro que quem precisa do trabalho para trazer dinheiro para casa, para poder comer, essa preocupação tem que ser fundamental. Mas falando das pessoas e falando para esse grupo, nós, por exemplo, que estamos às vezes em casa reclamando que não temos o que fazer, a Sandra acabou de falar, será que a gente não tem o que fazer? É claro que a gente vai ter o que fazer, porque tem muita gente precisando do nosso apoio, por exemplo, para, às vezes, é dizer uma palavra, né? É ligar para a pessoa, poder confortá-la e dizer que amanhã vai ser melhor, perguntar se está precisando de alguma coisa, fazer uma pesquisa na internet, saber quais instituições. Tem gente que não está podendo ter dinheiro para continuar pagando a internet, tem que desligar e fica só com o celular. Então, assim, se eu tenho, faço uma pesquisa, vejo quais instituições, por exemplo, que podem ajudar aquelas pessoas, e eu dizer, olha, instituição tal, no endereço tal, está dando cesta básica, vai lá pegar, né? Tal lugar está fornecendo máscara. Esse papel, nós que ainda temos condição de fazer, a gente tem obrigação de fazer, né? E também é trabalho, porque é trabalhar para o próximo, é trabalhar uma outra lei, que é a última que ele coloca, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? O trabalho, ele tem natureza, ele tem um caráter natural, né? Todos os animais trabalham, né? O homem é um animal. O animal que não é racional, que não tem consciência, né? O animal, o leão, o tigre, ele vai trabalhar para sobreviver, né? Ele vai trabalhar para o seu minuto seguinte ser de vida. Nós também vamos trabalhar pela sobrevivência, mas o que nos difere do animal ali, irracional, é que a nossa consciência vai nos mostrar que a gente tem que trabalhar não só para a sobrevivência, mas para outras questões, por exemplo, da vida em sociedade, ser mais harmônica, por exemplo, né? Que é uma das outras leis que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Então, nós, através do trabalho, podemos abrir um leque de oportunidades ou, inclusive, aproveitar o momento de quarentena e ensinar outras pessoas a fazerem coisas que não sabem fazer e nós sabemos. Várias, né? Várias. Aqui, agora há pouco, a gente comemorou que o seu Wilson conseguiu ligar o microfone e tal. Tem muita gente que tem um domínio da tecnologia sensacional e pode aproveitar esse momento para ensinar pessoas que estão em casa e que, se eu estou em casa, tendo tempo um pouquinho, para fazer isso, né? E aí eu vou abrir um parênteses, né? São discussões que a gente está fazendo no cotidiano da área da saúde, do home office, né? Que tem gente que... Isso rola nas brincadeiras do WhatsApp, nessas frases, nesses vídeos, né? Reclama que tem que trabalhar, né? E agora que tem que ficar em casa. Você falou isso, né, Sandra? Agora que tem que ficar em casa, reclama que tem que ficar em casa, né? E às vezes, algumas pessoas que teriam que estar em casa trabalhando, não estão trabalhando. É uma discussão que a gente está fazendo. Por exemplo, nós da área de saúde mental, algumas pessoas não podem ir para o trabalho.
por algumas questões, inclusive de risco, né? Não pode ir, mas não está doente, não está incapacitada, não está indo para se proteger, não adquirir a doença e, portanto, não morrer, que é a perspectiva mais negativa, mas está em casa e pode ajudar atendendo as pessoas, por exemplo, o que é legal, por telefone, dando orientação. Mas não, eu não quero fazer. É uma discussão que a gente até estava fazendo hoje, né? De algumas pessoas dizendo, mas eu vou gastar da minha conexão. Se você vai gastar do seu celular o pacote de dados que você paga com dificuldade, não. Mas se você tem Wi-Fi, você paga aquele pacote mensal, e se você usar 2, 3 horas por dia, ou 8, não vai ter diferença, aí é o tal do mimimi também que a Sandra estava falando. Você deixa de ajudar o próximo, através daquele teu atributo profissional que você tem. Tem outras questões que a gente pode imaginar, questões trabalhistas e tal, mas as pessoas têm que tomar cuidado para não fazer do isolamento a solidão, que é o que a Sandra colocou agora há pouco também. Kardec vai falar, vai propor a lei de reprodução, né? É óbvio, isso aí é mais óbvio mesmo, que é a gente ter que sobreviver, né? Continuar vivendo, todos os seres se reproduzindo. Mas uma das leis mais importantes que a gente deve citar aqui quando fala dessa questão é a lei de conservação. A lei de conservação, o espírita não pode esquecer, né, que nós temos uma responsabilidade muito grande com o nosso corpo, que é a nossa ferramenta de evolução, num momento como esse. E que, emendando na lei de sociedade, a gente não pode achar que se eu não sou do grupo de risco, se eu sou atleta e eu não vou pegar a gripezinha, eu vou para a rua porque eu não vou ter problema. E o vizinho de prédio que vai encostar na mesma maçaneta, no mesmo puxador do elevador, né? A pessoa que vai entrar no Uber depois que eu vou entrar, né? O rapaz da portaria do prédio que vai ter contato comigo. Então, tudo isso, né, a gente tem que colocar na conta. As pessoas precisam fazer o isolamento por uma questão de respeito à sociedade e de conservação da nossa sociedade. Né? De conservação da nossa sociedade. Eu estava, um pouco antes de começar a reunião, eu estava lendo uma notícia, agora há pouco, de que descobriram um tipo de vespa, chamada vespa asiática, que apareceu nos Estados Unidos. Ela é uma vespa de 5 centímetros, que deve ter chegado nos Estados Unidos ou por navio ou por alguma outra forma, e ela está matando as abelhas americanas, e ela, uma pequena concentração dessa vespa atacando um ser humano, a pessoa mesmo não sendo alérgica, a pessoa pode morrer pelo veneno que ela tem lá. E ela é muito grande. Imagina se é isso. Né? É claro que é um extremo. E está acontecendo agora nos Estados Unidos. Eles estão discutindo, poxa, a pandemia por coronavírus e agora essa vespa enorme que destrói a apicultura e pode matar pessoas. Né? E não é obra de Deus. Por favor. Não tem um dia desses eu recebi de um amigo uma mensagem de uma médium aí dizendo que os espíritos colocaram esse vírus no mundo para a gente aprender na dor, evoluir. Aqueles que forem bonzinhos e fizerem a coisa certa ficam na Terra e os maus vão embora, vão morrendo de Covid-19, porque aí é a tal da regeneração da Terra. E aí a única pergunta que eu fiz para ele foi: como é que é? Arma química espiritual, é isso? Porque só pode ser esse conceito, quer dizer, os espíritos criaram ou estimularam uma doença para separar o joio do trigo. É complicado. Não tem isso, tem a oportunidade diante de uma crise biológica que tomou aspecto mundial, né? E através das leis morais, né, das leis naturais que o Kardec propõe, a gente vê o quanto a gente precisa ter equilíbrio. Né? A lei de destruição ela é natural também. Né? Então, o terremoto é condição da Terra, é a instabilidade geológica, né? É o calor do centro da Terra se manifestando. Né? As placas tectônicas de culpa, o vulcão é o calor. Né? Então, a mobilidade da Terra por conta das placas tectônicas são coisas que a ciência já explica por si só. Não é? Um tsunami, seja ele causado pelo deslocamento de um vulcão, pelo deslocamento de uma placa tectônica e aí causando terremoto, é uma questão natural, que faz parte da lei da destruição.
E por consequência natural, há uma renovação posterior. Um furacão que destrói muitas pessoas também leva sementes de um continente ao outro, quando ele passa por 2, 3 continentes. Então, isso é uma consequência, isso não é uma obra divina. Isso é um mecanismo físico da potência de um fenômeno natural que vai fazendo com que as coisas vão acontecendo. Isso é lei natural. A lei da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade e a lei da justiça, amor e caridade, né, junto com a lei de conservação, são as leis que a gente precisa ler, reler, para entender qual a nossa postura como espíritas e qual a postura daquele cidadão que se diz cidadão do bem e que quer conservar a sua vida e a vida dos outros, para entender tudo isso, né? Então, como é que eu posso querer viver pensando só em mim, esquecendo do outro, né? A gente pega a lei de sociedade que Kardec propõe, é aquela máxima de que a minha liberdade, aí também pegando o gancho da lei da liberdade, ela vai até onde começa a liberdade do outro. Eu não moro sozinho, eu não vivo sozinho, eu dependo dos outros. Tem gente que só agora, infelizmente, está percebendo o quanto depende de outras pessoas, em todos os aspectos, não é? Em todos os aspectos. E ainda assim, né, muitos não levam em consideração conhecimento científico. A gente tem que bater nessa tecla, né? Eu estava conversando semana retrasada com um conhecido e ele estava comentando uma reportagem de que tinha um velhinho jogando dominó, sem máscara, na rua, e a reportagem chegou, e aí, não, cada um fala uma coisa, um fala que não vai matar, outro fala que é uma gripezinha, outro fala que não sei o quê, eu vou ficar aqui, né? Aí chega para a pessoa e fala, liga para o seu médico, o senhor vai em algum médico? Liga para o seu médico e vê o que ele vai falar. Conversem com todos os médicos. Você vai ter 99% da resposta vai ser igual. Fique em casa. Se preserve e preserva o outro, né? A lei do progresso. Como é que a gente pode imaginar uma sociedade atingindo um patamar de progresso moral, que é o que nos interessa mais, né? Se a gente não consegue respeitar, né, o próximo, se a gente não consegue entender que o risco existe, por exemplo, em relação ao Covid, não é? Quando a gente fala na lei de igualdade, né, e a gente está dizendo, se baseando também na fala de Kardec, de que todos nós somos iguais, nascemos iguais, vivemos sob as mesmas leis, não é? Quando é que a gente tem que colocar isso em prática? É naquele momento que a gente tem o poder, né? E quanta gente está despreparada para ter o poder no mundo, né? Muita gente acha que o poder é só dele, né? Eu posso achar que eu sou muito poderoso porque eu sou o dono de uma indústria, né? E eu detenho todos os bens daquela indústria, eu pago todos os meus funcionários e tal. Num momento como esse, ninguém está trabalhando, e se aquele lugar não pode funcionar, todo esse meu poder vai por água abaixo. Ó, quão igual eu fico às outras pessoas, aos meus funcionários, aos meus colaboradores, como costumam falar, né? Aqueles trabalhadores que estão ali. Eu posso ser um prefeito, um governador, um presidente, um secretário municipal, estadual, eu posso ser um deputado. O meu poder naquele momento, como dizem por aí, é o poder da caneta, né? Eu posso ser um médico que tem um poder X no consultório em relação ao paciente, mas eu, como médico, também submeto a outros poderes. Eu, como governador, como presidente, também estou submetido a outros poderes, né? E o que a gente clama agora é para a razão, né? E o poder que precisa estar em voga neste momento é o poder da razão, da racionalidade, da serenidade, é o poder da ciência, é o poder daqueles caras que eram invisíveis, que ficam nos laboratórios, que ficam nos consultórios, nos hospitais, não só os grandes gênios, os grandes doutores,
mas aqueles caras que estão lá aplicando vacina, injeção, fazendo curativo, os motoristas que estão levando essas pessoas, os porteiros, o pessoal da segurança, os vigias, os motoristas de ônibus. Então, qual que é o poder agora? O poder é de quem conhece, né? A gente tem que ter humildade. E aí, quando o Kardec é perguntado quais são os problemas da humanidade, ele coloca dois: egoísmo e orgulho, né? Olha que clareza para a gente ver esse momento e ver quão certo estava o Kardec quando ele coloca que egoísmo e orgulho são os dois escolhos da humanidade, a palavra que ele usa lá em 1857. Porque imagina que eu vou ficar na minha casa, imagina que eu não posso trabalhar, imagina. Isso é orgulho também, né? Isso é uma maneira de achar que não depende, que não se submete. Submeta-se. É o momento de submeter para salvar a sua vida e a vida de tantas outras pessoas. Cada pessoa que sai na rua, se a Sandra já falou, desculpa, vou me repetir, pode transmitir para mais 5. Né? Pode transmitir para mais 5 pessoas, cada pessoa que sai na rua, o Covid-19. Né? E se eu não saio na rua, a minha capacidade de transmissão, se eu estiver errado, podem me corrigir, não tem problema, eu posso transmitir para uma pessoa, no máximo 2, isso aí depende da nossa vida social, se eu tenho que trabalhar e voltar, quantas pessoas estão na minha casa. Mas a média é essa. Olha a progressão geométrica, olha a capacidade de multiplicação dessa doença se as pessoas continuarem saindo da rua. A prova é aquilo que a Sandra acabou de falar agora há pouco, né? Ontem foram 600 mortes em 24 horas, hoje 615, né? A curva ainda está aumentando. E a gente está torcendo para que ela pare. Tomara que amanhã seja 0. Mas os cientistas, os físicos, os matemáticos, os sanitaristas, então as pessoas que conhecem o métier, conhecem a área, que trabalham com isso, biólogos, enfim, várias pessoas, né? Estão dizendo, olha, não tem mágica, o Brasil é um país inserido no planeta Terra. Olha o que aconteceu na China, olha o que aconteceu na Itália, olha o que aconteceu nos Estados Unidos, e olha o que vai acontecer e está acontecendo no Brasil. Nós não estamos fora do universo, né? Uma outra questão, né? Então o Espiritismo diz isso, né? A cereja do bolo é a lei de justiça, amor e caridade, né? A gente precisa ser justo em todos os momentos. Aqueles que conhecem devem ter o mérito do conhecimento e a gente se submete a esse conhecimento, né? O amor, ele é refletido no cotidiano, na nossa atitude, né? O que nós fazemos. Eu não vou usar álcool gel, não, é muito caro, e se dane o vizinho que é idoso, o problema é dele. Idoso já viveu muito, né? Que isso? Né? Que isso? A gente pega uma das passagens do Kardec, que eu vou buscar aqui, que eu tinha anotado. Onde é que está? Só um minutinho aqui. Espera aí. Vou citar um pouquinho a fonte. Bom, eu não estou achando a anotação aqui, mas resumindo, está aqui, achei. Que é o item 685 do Evangelho também, né? O item A. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, então se o fraco não tem família, o idoso mora sozinho, a pessoa em situação de rua está com problema, né? Então, não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta, né? É a lei da caridade. Isso textualmente escrito por Kardec em 1857, né? Coisa que muito tempo depois, no SUS e no SUAS, né, no Sistema Único de Assistência Social, isso vai constar como legislação no Brasil. A pessoa que não tem amparo familiar, o Estado tem que garantir isso. E nós, como pessoas que raciocinamos, que pensamos, precisamos entender isso. Então, se aquela pessoa não pode fazer as coisas, né, sozinha, ela precisa de um amparo, né? Seja ela um idoso, seja ela uma pessoa com deficiência, seja ela uma criança, né? Seja ela uma pessoa num abrigo, uma pessoa dentro de um hospital,
né, ela precisa do apoio. Para ir terminando, tem uma coisa muito interessante. Eu estava assistindo um dia desses um vídeo do Mário Sérgio Cortella e do Leandro Carnal, né? E eles estavam discutindo sobre essa questão de isolamento. Foi um vídeo do final de março. E o Cortella, que é um cara, para mim, sensacional, eu gosto muito dele, muito inserido na sociedade, né? Não é aquele que pensa, mas está longe, ele está inseridão ali na sociedade. Indagado pelo Carnal em relação a por que o isolamento não está dando muito certo no Brasil, né? Embora o Cortella seja católico, ele coloca uma coisa muito interessante. A gente não aceita a morte, né? E o espírita não é muito diferente. A gente fala em imortalidade da alma, a gente fala que é tudo muito natural, que só o corpo que morre, mas no fundo, a gente pode se inserir nesse grupo enorme de bilhões e bilhões de pessoas na Terra que tem medo da morte, de um modo geral, né? E ele dizia que algumas pessoas desafiam a morte porque têm medo da morte, né? Então, vão enfrentar a morte, né? Eu não vou ser abatido por essa doença, né? Que é uma maneira de transformar o seu medo num ato irracional. Mais uma vez, sem serenidade, sem olhar para aquilo que a gente já tem de teoria no espiritismo, né? Muito espírita está fazendo isso também. Claro, nós somos pessoas, né? Então, olhar para isso, a morte não se desafia, né? A gente não precisa ter medo dela. A gente vai continuar vivo, o corpo vai perecer, a gente vai poder continuar conversando, seja por médium, pessoalmente depois, né? Ou quando inventarem um Zoom Spirit, quem sabe na frente, né? Por enquanto não dá muito certo a transcomunicação, mas de repente a gente consegue chegar lá daqui a 100 anos, 150, não sei, né? A morte, ela é inevitável, a morte do corpo, né? E nos cabe, pela lei de conservação, porque a vida é o maior valor que a gente tem. A vida é o maior valor que a gente tem. E a vida do outro também é nossa responsabilidade. Não vamos desafiar a morte. Vamos nos unir à vida. Vamos ter estratégia de, entre aspas, guerra. Quer dizer, aquelas estratégias de o inimigo está vindo por aqui, vamos sair por ali. Se a morte é o inimigo, deixa ela passar. Para que enfrentar uma coisa que a gente... É a única coisa praticamente que a gente não consegue vencer. Porque é uma lei natural, né? Porque é a lei de destruição do corpo, está inserida na lei de destruição, né? Então, ir para a rua, achar que vai vencer a morte, não vai dar certo. E o pior, pode ser até que eu resolva vencer a morte, pode ser até que eu vença o Covid, mas pode ser também que eu transmita essa doença para um bocado de pessoas sem saber, ajudo a destruir famílias, a interromper vidas. Uma das coisas que a gente discute na saúde, agora para terminar mesmo, é a questão das mortes evitáveis. Eu uso sempre esse exemplo quando eu vou falar de morte evitável. Quando a gente vai ver morte de criança menor de 1 ano e morte de gestante, a gente sempre vai ver que a maioria das mortes era evitável. Era possível evitar a morte. O nosso companheiro Ademar, ex-ministro, tem falado muito sobre a questão do Covid. Ele e outros especialistas não cansam de dizer o seguinte: o Covid estourou na China em dezembro. Nós tivemos 2 meses de preparação, de informações, de notícias. Muitas das mortes que estão acontecendo no Brasil, das quase 8.000 mortes, já passou de 8.000, eu acho, são evitáveis por vários motivos, né? Algumas porque as pessoas não ficam em casa e transmitem, né? Não é intencional, mas é irresponsável. Outras porque o sistema de saúde não se preparou ao longo desse tempo, tinha um tempo, ao longo dos anos. Outra porque são discussões que a gente ficaria aqui o dia inteiro discutindo. O pior é depois ver que a gente podia evitar as mortes. Então vamos fazer o nosso papel de espírita. O que me cabe é fazer o máximo para eu não propagar o vírus. Se é ficar em casa, eu vou ficar em casa, né? Se é trabalhar no front, colocar máscara e arriscar minha vida, foi isso que eu escolhi para minha vida. Eu vou, né? Ah, mas e se você morrer? Pois é.
né? Quanta gente pilota avião para a gente poder viajar nas férias quando a gente consegue, quanta gente vai lá no... Tem um cara que troca a lâmpada, daquela lâmpada que fica no topo da torre da TV Gazeta na Avenida Paulista, tem um cara que sobe lá para trocar aquela lâmpada. Ele tem que trocar aquela lâmpada. Como todas as torres, tem manutenção. A energia elétrica chega na nossa casa, os caras têm que arriscar a vida para fazer a manutenção da rede de transmissão elétrica. É altamente perigoso. E quem faz a limpeza do esgoto, desentupimento de esgoto, a gente não vê, né? Então, nessa hora, se cada um fizer a sua parte com dignidade, como esses trabalhadores que trabalham em lugares perigosos, não é? Pra quem consegue comer aquele caranguejo do Alasca, é a profissão mais bem remunerada, mas é a mais perigosa do mundo. Pensa nesses caras. Eles estão lá arriscando a vida por nós. Hoje, a gente só precisa não arriscar a vida. Olha só, não, é o contrário, né? Não arriscar a vida. Então, eu acho que a doutrina espírita, ela nos traz muita substância, muito conteúdo. É só ler o Livro dos Espíritos, né? Leia o Livro dos Espíritos, leia as leis morais. Um guia, né, ético para a nossa vida no Covid é ler as leis morais do Livro dos Espíritos, livro 3º. Não é muito grande. Tá? Então, nessa quarentena, quem está em casa, lê as leis morais. Ela nos guia, ela nos direciona e ela vai nos dizer claramente onde está o erro e onde está o acerto do nosso comportamento. Boa noite, obrigado. Muito obrigada, Paulo, Sandra Lia. Realmente foram grandes contribuições. Vocês iam passar alguma coisa? Isso, bem lembrado. Ficaram de passar, vocês iam passar um videozinho, não é isso? Nós temos um vídeo, só para fechar, uma coisa de 1 minuto e meio, da artista Cida Mendes, tecendo prosa, do dia 30 de abril. Talvez fosse legal agora, porque a gente não pediu autorização para ela, tá, Sandra? A gente só vai passar, não sei se paramos a gravação agora, depois... Vou dar um stop na gravação, depois a gente volta, tá? Você que vai compartilhar? Eu estou aqui com ele, está no gancho já, é só dar ok que eu compartilho. Tá ok. Só um minutinho, Paulo, eu vou refazer a pergunta, porque eu não consegui gravar, infelizmente, não consegui gravar essa fala toda da Sandra, mas eu vou refazer a pergunta que é relacionada à divulgação de mensagens como essa do suicídio, né? A Sandra fez uma fala excelente, não consegui gravar, mas, por favor, Paulo. Não, complementando só o seguinte, a Sandra falou bem, quer dizer, depende de como se divulga, né? Mas é sempre uma oportunidade, quando isso vem à tona, da gente dizer que as redes de proteção existem na saúde pública em todos os municípios do Brasil. Claro que alguns com mais, outros com menos dificuldade. E é um alerta para que a gente não minimize alguns comportamentos que são realmente comportamentos depressivos, diferente de alguns comportamentos que não são, que possam parecer, mas qual o contexto que aquele ator estava, e será que ninguém percebeu antes, como a Sandra falou, será que ele já não estava deprimido? Quando a gente percebe sinais de depressão numa pessoa, quer dizer, aquela fala de desânimo, provavelmente ele já, né, a gente não conhece a história específica ali dos últimos dias, dos últimos meses, dos últimos anos dele, mas as pessoas acabam falando, né? Hoje seria aniversário do Freud, do Sigmund Freud. Se o Freud tivesse vivo, ele estaria completando 164 anos hoje. E ele falava uma coisa interessante, a boca pode não falar, mas os dedos vão entregar você, os dedos vão falar por você. Então, o que ele quer dizer com isso? A gente dá sinais, né? E as pessoas, quando dão sinais com falas repetitivas de desânimo, de negatividade, precisam ser acolhidas. Isso, uma coisa é você divulgar a particularidade de um suicídio, que aí o fato aconteceu, a exposição da pessoa, da família, isso é aquela coisa negativa que uma parte da imprensa faz. A outra, até foto já rolou pela internet dele, né?
do jeito que ele se matou, tal. Eu não vi, ainda não quero ver, mas algumas pessoas já receberam, alguns sites receberam e ainda bem não publicaram, né? Mas isso já está rolando, infelizmente, que dizem que foi alguém da perícia ou algum policial que foi lá que já tirou a foto e já divulgou. Não dá para saber se é verdade também. Bom, mas o importante é dizer que, depois de feito isso, que já não tem mais jeito, é a gente discutir sobre, né? Não esperar setembro para discutir, o Setembro Amarelo, e falar todo dia sobre isso. As pessoas morrem todos os dias. O risco, como a Sandra falou, hoje, de ter um aumento nos índices de suicídio não é pequeno. Não é pequeno, porque muita gente não consegue lidar com essa situação. Então, é isso. É chamar alguém, ouvir a pessoa, não dizer, é bobagem, tem que ficar em casa e pronto, cala a boca. Não é assim. Tem que ouvir. Se não, muita gente não consegue, ou não suporta, ou não tem perfil, então pede para alguém ouvir. Indica um profissional. Indica uma unidade de saúde, né? Se já tem alguém, se tem convênio, se tem alguém da família que é o profissional, marca uma consulta online e tenta conversar, né? Eu acho que é essa oportunidade que a gente sempre tem que aproveitar quando acontece um fato desse, né? Ok. Muito bom, Paulo. Obrigada. Tenho aqui muitas mensagens parabenizando vocês dois aqui no chat, tá? Teve uma pessoa que fez uma pergunta sobre a questão da relação da validade, da data limite, né, com o Covid, mas eu sugiro para ela que veja a palestra da semana passada, está publicada no canal YouTube do SEAC, que foi a palestra do Cavour, que abordou esse assunto, tá bom? Eu vou ver aqui quem foi que fez essa pergunta. Paula, tá? Dá uma olhadinha na nossa palestra lá no canal YouTube do SEAC, que está abordando esse assunto. E também tem uma outra questão aqui, o que o Bruno fez a respeito de vacinas, que tem vacinas que estão sendo estudadas, 7 ou 8 vacinas, deixa eu ver aqui. Aí alguém já respondeu, a Sandra Lia, né, que ainda não há vacina confirmada, tal, então são coisas que já foram colocadas, tá bom? Gente, eu quero agradecer mais uma vez a Sandra e ao Paulo, tá? Quero agradecer muito a participação de todos, acho que foi super legal essa palestra, foi muito interessante, foi muito bem abordada. Eu não vi ninguém aqui com as mãos, com mãozinha levantada, mas eu acho que se alguém quiser falar, pode falar, tá com o microfone. Pode falar, Antônio, abrir o seu microfone. É só brincadeira, você falou em mão levantada, eu levantei. Então, tá bom. Eu queria encerrar, então, a nossa reunião, dizer que nós alcançamos aí 96 acessos, tá? Sônia, a Sônia está levantando a mão, é isso? Tá. Pode falar, Sônia. Pode falar. Não estamos te ouvindo, Sônia. Não, você tem que acionar o seu microfone. Eu vou acionar o seu microfone. Pode falar. Não estamos. Estamos ouvindo, Sônia, sinto muito. Vá. Põe no chat que a gente faz. Oi? Deve estar com o microfone desligado. Ela deve estar com o microfone desligado. Você não pode ligar para ela, Sandra? Não, eu ligo, ela fala e não está dando certo, tá bom? Bom, gente, eu quero encerrar, então, agradecer. Márcia, você quer falar alguma coisa? Aproveita que você apareceu aqui na minha tela linda. Não, só dizer que eu estou extremamente feliz, né? Primeiro porque a gente teve 2 palestras extremamente boas, que esclareceram um monte de coisa. Segundo, porque a gente pode se encontrar, todo mundo, né? A gente está se vendo, está se revendo. E terceiro, que a primeira que nós fizemos, quando a gente decidiu que a gente ia começar a fazer isso, a primeira que a gente fez sempre é mais sofrida, né? Preocupado que a gente estava com essa coisa de usar essa ferramenta nova para nós e da extrema felicidade, muito orgulho que a gente tem disso estar dando certo, é muito gostoso, é muito bom, né? Foi uma coisa que fez muito bem para todos nós e a gente agradece muito a presença de todo mundo.
Acho que é isso, só dizer que todos nós estamos muito felizes, né? Muito obrigada. Também estou registrando aqui a presença da Jacira, presidente da CEPA, né, Confederação Espírita Internacional, que está nos cedendo esse link para participar, para fazer essas nossas reuniões. Obrigada, Jacira, Jacinto, muito obrigada pela sua participação. Eu só queria encerrar comentando sobre um artigo que eu li essa semana numa revista, pela jornalista Joyce Moisés, e o título é A Sintonia que Faz Bem. Então, acho que tudo isso que nós falamos hoje é exatamente isso, né? Porque as pessoas que conseguem transcender, as pessoas mais espiritualizadas, elas conseguem se proteger mais, tem uma autoproteção, uma imunidade maior. É muito interessante esse artigo, eu acho que tem tudo a ver com essa nossa fala de hoje, né, Paulo e Sandra, concluindo que a gente realmente deve aproveitar esse momento para nos interiorizarmos, né, para refletirmos, para agirmos dentro da possibilidade, para nos solidarizarmos, inclusive o artigo fala isso, que a solidariedade também, né, essa questão da solidariedade também nos faz agir em favor nosso e do outro. Então, eu acho que eu gostaria de encerrar com essa fala e agradecer a todos e divulgar a nossa palestra da semana que vem, que é com o Reinaldo de Lutia. O tema é, afinal, somos livres? Então, o Reinaldo vai falar para a gente sobre a liberdade. E aí vamos passar a fazer a divulgação aí, né, pelos meios Facebook, por WhatsApp e por e-mail. Acessem o nosso canal YouTube, que já vai estar publicada aí até sexta-feira essa palestra de hoje, e dão lá os likes, né, gente? Não vejo like, não vejo comentários. Acho legal a gente agilizar o nosso canal. Faça a sua inscrição lá e... Tá bom? Gente, boa noite a todos. Sandra. Oi. Sandra, só o Cavour pediu para avisar que o 100 tem o seu início a partir de quinta-feira que vem. Então, os que estiverem interessados... O 100 é o curso de mobilidade, pessoas. Então, vamos colocar essa divulgação da seguinte forma. A partir do dia 14, é isso? De maio? Sim. Sim. Eu quero participar, mas eu não entendi como seria. Vai ser exatamente como nós estamos fazendo, pelo Zoom. Vai ter a parte teórica, eles vão começar fazendo com a parte teórica, né? Então, toda a parte teórica do curso vai ser feito pela essa plataforma, enquanto a gente não volta para as reuniões presenciais. Então, quem quiser participar desse curso, que está aberto, agora, no caso, pelo Zoom, está aberto para todo mundo que esteja interessado, né? Não só para aqueles que já estavam inscritos, tá bom? Então, Antônio, não esquece de avisar, né, o pessoal e que ia fazer, né, o 100, que nós vamos começar, então, na semana que vem. Tudo bem? É quinta ou quarta? É quinta-feira, dia 14 de maio. Quinta-feira, às 20 horas. O Cavour deve estar divulgando, né, passando o link. A gente vai fazer essa divulgação por e-mail também. E no Facebook, tá bom? Legal. E lembrando que o curso básico... lembrando que o curso básico é um pré-requisito. As pessoas que quiserem participar desse curso têm que ter feito o curso básico de Espiritismo primeiro, tá bom? E vai haver uma programação para um básico, Sandra? Que eventualmente eu gostaria de convidar uma pessoa para um básico. Você tem ideia de quando seria o próximo básico ou não? Provavelmente no segundo semestre. No segundo semestre? Agosto, valeu, gente. Mais ou menos agosto, a gente já está planejando. Esperamos que até lá presencialmente, né? Mas a gente, a gente falar que apesar de ser presencial, acho que a gente vai conseguir manter essa ferramenta, né, de Zoom ou outra plataforma para que a gente possa atingir algumas pessoas que não possam ir presencialmente, tá bom? Legal, legal. Gente, vamos dar um tchauzinho, vou terminar aqui a nossa gravação. Foi muito bom rever